ontem tava com aquela impaciência. Mas eu tava com essa impaciência. Agora eu estou com sono. Eu percebo que é alguma informação de quarta ou de arquétipos ou de humanos astrais mesmo, que tem esse sono que não tem um porquê estar. 2 de julho de 2024, nós vamos Viver TPC. Eu sou Camila, E eu sou o Fábio. Viver TPC, Tecnologia de Projeção de Consciência. A gente está sentindo uma comunicação. De seres de quarta dimensão, ou humanos astrais, ou arquétipos ETs, de arquétipos extraterrestres que vivem na quarta dimensão. Os aspectos de irritabilidade, de sono, se apresentaram no nosso campo, nas nossas reações, tanto de Fábio quanto de Camila, ontem e hoje. E como nós somos comandantes do nosso campo, nós fazemos essa leitura de quando temos essas reações, percebemos que não somos nós. Mas mesmo assim a gente tem para compreender até a informação que está sendo passada, né? Deixa eu fazer uma conta que a Fábio quer relatar. É o Fábio ainda, só para confirmar? Não, já não é o Fábio, então sou eu, né, canalizando bem tranquilamente, eu aqui dizendo, eles, então, entendam que esse estar de saco cheio da quarta dimensão é diferente do ser que vocês encontraram ontem, que estava de boas, livre na quarta dimensão. Mas o que indica a gente estar impaciente, irritado aonde a gente está? Indica que a gente não está em harmonia, mas indica que a gente já completou a P dessa dimensão e que a gente quer sair daqui. Que a gente não se cabe mais aqui. Não se cabe em si e na quarta dimensão. A gente não quer ser mais a quarta dimensão. É aquele papo que vocês já conhecem. Nós não sabemos sair daqui. Por favor, nos ajudem. Falta criatividade, intenção, compreensão. O que falta? Não sei. Não é compreensão, porque a gente se acha muito sábio. A gente completou a quarta dimensão. Parece que algo nos prende. A programação, vocês nos prendem aqui, os humanos. Não sei. Vocês querem ir para onde? É para a gente mesmo, mergulhar no fundo da gente mesmo, nos se encontrar, porque aqui a gente não está harmônico, a gente quer ir para a harmonia. Harmonia, encontrar vocês mesmos. Vou fazer uma contagem para o Fábio, para vocês, para mergulhar em vocês mesmos, reconhecer a própria assinatura energética e compreender quem se é. Vou contar de 5 até 1 para esse mergulho acontecer. 5, 2, 1. Eu tô com eles, mas é na terceira pessoa que o relato. Eles estão vendo um vórtice. Um vórtice que vai profundo, um túnel em espiral. Estão indo, estão mergulhando. Eu percebo os corpos, os formatos de corpo, da corporeidade deles. Braços, pernas bem finas, assim, cabeça grande e girando no túnel e entrando. Eles estão de costas, como se estivessem indo de costas, estão olhando para mim, estão indo. Alguns estão confusos ou estão sendo levados, que só estão se deixando levar. Eles estão se reconhecendo nesse túnel, nesse vórtice. Engraçada a sensação é que eles estão numa espiral de confusão mental, numa espiral assim de confusão mental, mas ao mesmo tempo eles precisam atravessar a confusão mental para encontrar uma clareza. Vai descrevendo. É portal, estado frequencial, dimensão, conscientização, é o que está acontecendo. Estão se estabilizando, indo por uma estabilização que é um novo patamar de consciência para a gente continuar a sessão. Eles estavam muito
concentrados, que vocês chamam de densos. E também é um mergulho dentro deles mesmos, dentro das suas próprias confusões mentais, até ficar mais claro que eles criaram, ou eles participam da confusão mental, ou da irritabilidade e da impaciência que eles estavam sentindo, que é uma produção própria deles. Estão começando a se estabilizar. Alguns vêm como cinza, preto, branco, outros vêm com alguns tons de cores, assim, um azulzinho, um lilás, um amarelo. Esse vórtice, essa espiral, túnel, é cinza, mas tem algumas cores assim que aparecem, e outros vêm totalmente cinza. Interessante, é diferente para uns e outros. Eles querem, através de perguntas, se comunicar. Eles querem se comunicar através das tuas perguntas, observações, para eles poderem se entender. Eles estão tendo a mesma compreensão agora, depois de passar pelo Vortex, pois eles estavam vendo de cores, de maneira diferente, esse Vortex. Após passar por ele, a compreensão do grupo, de estar mais estabilizada onde eles estão, ou eles estão ainda vendo de maneiras bem diferentes o local que estão. A percepção diferente entre um grupo e outro, entre uns seres e outros, é devido mais ao histórico e o desenvolvimento sensorial de cada ser, cada pequeno grupo. Mas agora nós estamos no mesmo estado de frequência, todos. Ou seja, a percepção e a visão é a mesma. Somos agora um coletivo comunicando com vocês da TPC, ou melhor, dizendo com Camila e Fábio nos canalizando, como vocês chamam. Vocês podem descrever aonde vocês estão e como vocês percebem esse local Nós agora? somos um estado de frequência dimensional, estamos estranho. O número vem o 4.3 e ao mesmo tempo a gente sabe que é 4.9. Estamos em dois pontos dimensionais sobrepostos, 4.3 e 4.9. São estados de frequência produzidos por nós mesmos, porque a dimensão é sempre uma produção nossa própria. Esta é a sabedoria da 4.9, a nossa consciência. Consegue descrever como é a 4.3? A 4.3 agora, para descrever, é um ponto em aberto. Ponto que para nós seria fechado, mas está aberto. A gente vê como um foco, um evento, uma vivência não resolvida. Daí vinha a irritabilidade. Então, isso confirma a pergunta que veio. O ponto que vocês estavam da irritabilidade se localiza na 4.3. Então, os seres nos quais a TPC já teve contato, eles se apresentaram com essa irritabilidade, é da dimensão 4.3. Isso você consegue verificar? Sim, confirmo. Nós estamos na 4.9, olhando, observando a nossa existência na 4.3. A irritabilidade é algo que o humano sente. Nós sentimos impaciência, comprimidos, não resolvidos. Então a gente tem que trabalhar, fazer coisas, estudar tecnologia, essa compressão, essa pressão, essa autopressão nossa que faz com que a gente ache que tem que produzir e interferir ou participar na vida do humano, na existência dessa quarta dimensão, só que a sensação
E já deu para entender que essa autopressão, a sensação é que somos reféns da quarta dimensão, da 4.3. Nós não somos a 4.3. Nós somos vítimas ou objetos desse sujeito que é a 4.3. Desse comando, dessas regras, dessas sensações. Por mais que a gente saiba que a gente pode mudar nossa realidade, a gente não consegue. É muito parecido com o humano na terceira, que por mais que tenta mudar, ou até muda, mas nada muda. Dentro de si continua aquela sensação que as coisas não estão em harmonia ainda. Eu sei disso porque essas são as informações que a gente tem para compartilhar com vocês. Ao estar na 4.9, vocês completaram a 4.3, a 4.4, 4.5, 4.6, 7 e 8. Vocês tiveram a sabedoria desses outros pontos dimensionais? Tivemos dos outros, mas não da 4.3. Não, então é um ponto que vocês precisam revisitar para que a 4.9 seja vivido plenamente e você complete a quarta dimensão. Sim, isto é óbvio e é assim mesmo. Isto é evidente, desculpa, isto é tecnicamente claro, preciso, cientificamente observável, racionalmente concordante. Você considera importante visitar o ponto de singularidade, onde a 4.3 se mostra? Nós consideramos, mas devido à reação física em Camila, me parece que é você que vai trazer. Eu tava super tranquila até começar a sessão. Então é esse aspecto mesmo. Nós ficamos na 4.9, você vai para 4.3 e continuarão sob o controle, o domínio, a guiança da sessão. É importante para vocês a sensação de 4.3. Pode guiar, Fábio, até que eu me estabilize, para que eu possa declarar ou relatar o que eu tô vendo. Tô sentindo além da tosse e o peito neste momento, que a minha voz tá meio falhando. 3, 2, 1. Eu vi como se fossem vários personagens de desenhos, de anime. Todos os objetos animados que a gente já viu, estavam todos eles brigando entre si, discutindo em confusão. Todas essas formas de vida estavam discutindo. No meio tinha uma espécie de um pedestal grande de madeira, estava meio quebrado. Em cima tinha os aspectos deles incompletos. Eles estavam brigando e não sabiam nem por quê, porque eles não enxergavam que eles estavam na parte de cima desse negócio grande, um pedestal, que eles estavam incompletos, por isso eles estavam brigando, discutindo entre, entre eles, mas era com eles mesmos. Meio que uma parte adormecida, ou no aspecto de terceira até quase que considerada morta. Nós da 4.9 recebemos os estímulos da 4.3 e traduzimos como a procura do campo falho no humano. Por exemplo, tem a cerca, o quintal do humano, e a gente tentando achar falha na cerca para poder abrir um buraco e entrar no campo do humano. E a gente envia humanos astrais ou coordena para que eles pressionem atrás, por exemplo, na parte de trás da casa, e a gente tenta entrar pela frente, na casa que é o corpo e o campo do humano. Ou nos lados, tentando achar a falha emocional para entrar no campo do humano.
energética. Isso era a nossa função na 4.3. Uma das nossas funções que a gente não sabe se é estipulada por nós mesmos, se tem outros grupos acima da gente nos coordenando, direcionando para realizar isto, mas a gente sabe que a gente faz isso e que é necessário encontrar o ponto frágil no campo energético do humano. Vocês que coordenavam os humanos astrais, então? Para essa tarefa, sim. Furar o campo energético do humano e poder entrar. O humano está dormindo dentro de casa. Corpo, luz, o ser do humano dorme na sua casa. Não está desperto. O que você sente? Tá engasgado. Então, eu vou continuar. Se o humano está desperto, o humano ouve barulhos e vem ver o que está acontecendo ali no muro, na cerca. E a gente se esconde para não ficar visível para o humano. Se o humano enxerga a gente, ou sombras, ele percebe que estamos ali, o humano pergunta: ei, o que vocês estão fazendo aí? O que vocês querem? E às vezes a gente responde e às vezes não. Geralmente não, a gente tenta manter-se escondido e faz com que os humanos astrais façam barulho para que olhe para o outro lado, para que perceba que há mais presenças em torno do campo do humano. Isso pode gerar um estresse um pouco no humano, uma irritabilidade também, uma impaciência, porque o humano está sentindo pressão no seu campo energético. Isso afeta o mental, emocional do humano. E afetar esse corpo energético, mental, espiritual, também afeta o físico e faz com que meio que a porta do humano se abra para vocês. Porque Perfeito. irritado ainda ele tá, mesmo irritado ainda ele tem um certo controle, mas aí quando começa a afetar o físico, que nem tá afetando o meu físico, eu já não tô com controle exatamente sobre o meu campo. Sou comandante, mas só um exemplo, né? Está afetando o físico de alguém, ele já não tem controle sobre esse campo, e esse campo se abre tanto para vocês quanto para os humanos astrais. É isso que vocês, é essa provocação que vocês fazem para que a porta se abra quase que sozinho, o portão se abra quase que sozinho? A palavra provocação não foi Não, redonda, não foi não, correta. não provocação, mas é a Estratégia. isso, não provocar, é que provocar, digamos, de eu tô batendo, eu tô estimulando, provocação é o estímulo. Quis Ah, colocar tá. como é o É, estímulo que vocês causam, não provocação de provocar, mas do estímulo. um ser entra na parte de trás do quintal, o humano vai olhar para trás, aí vem outro que entra na parte da frente. Aí outro que pressiona do lado, de um lado, o humano vai olhar para ali e entra do outro lado. Há uma coordenação. E a gente pergunta para você, Camila, por que o humano está escolhendo vivenciar isto? Receber esta pressão ou perceber os pontos frágeis ou os pontos característicos. O que o humano está escolhendo de receber de informações da gente, que poderíamos ser visitantes, mas que não nos consideramos invitantes, consideramos infratores ou pressionadores do campo. A nossa informação vem dissimulada porque a gente mesmo não sabe qual a informação que a gente tem que passar por humano, além daquela de servir como aquele que mostra os pontos fracos, os pontos frágeis, os pontos incompreendidos ainda, o ponto onde o humano não habita a si mesmo. E devido à energia do humano não estar ali, naquela parte do terreno, a gente entra, fura a cerca e entra no campo do humano, porque o humano não está preenchido totalmente de si ainda. Desatento, está desatento.
É exatamente isso que você trouxe. Vocês trazem de informação para o humano é a percepção que esse humano tem um campo, corpo energético, e que ele tem que preencher este campo dele mesmo. Pois se ele não tiver consciência, não preencher dele mesmo, não qualquer um, mas aí vocês se apresentam neste campo para que ele perceba que existe um campo. Ele tem que ter esse preencher dele mesmo no campo. A informação que eu compreendi é essa. Vocês estão ali para que o humano se perceba. Porque se vocês não estiverem ali fazendo estratégias para ele perceber que existe o campo, ele não vai perceber desse campo. É a parte do desamor. O humano não ocupa aquela parte do quintal. Ali pode ter, sei lá, um objeto, uma casinha, uma árvore. O humano não vai até ali, não deposita o seu amor. Então tá escuro, a gente vai recuperar o terreno para gente, aquela parte ali para gente. Mas aí o humano sente, porque sente no físico e no energético, emocional, mental, porque faz parte do campo do humano. Mas como estava uma zona morta, abandonada, a gente entra, nos atira, né? Nos chama atenção, nos atrai, desculpa. Ele, ao deixar escuro parte do campo dele, parte do quintal dele, você realmente atrai você, porque mostra a disponibilidade do acesso que vocês têm sobre esse local. E a compatibilidade frequencial. O que para o humano é desamor, para a gente é o que a gente quer, uma parte nossa escura, desconhecida, que a gente quer conhecer, quer ocupar. E é frequencialmente compatível com a gente, porque a gente está vibrando 4.3 e aquela parte é 4.3. O abandono de si, a indiferença, letargia. Então, vocês vibram o desamor na 4.3. O Para o ponto de humano, singularidade não, para o mas para corpo vocês. emocional do humano. Mas para vocês, o que é 4.3? É o É desamor? Talvez. essa vontade de furar cerquinha, de ocupar espaços, de viver, de realizar coisas. Para a gente Mas é se isso. você. Sim, mas se você está furando espaço, Desespero, né? viver Não é em harmonia. desespero, mas é o espaço relativamente do outro. Então, se você precisa do espaço do outro, você não tem o próprio espaço, você também está vibrando em desamor. Porque senão não teria necessidade de furar uma cerca do outro. É que para analisar, entender que é o desamor, você precisa saber o que é amor. A gente não conhece isso, ou não lembra. Sim, sim. Não lembra, mas é esse aspecto. O amor, no nosso sentido, agora na 4.9, é estar em harmonia, não precisar fazer coisas como a gente sente que tem que fazer. Nós somos serviçais, trabalhadores, científicos que nunca param. A gente não quer ser isto mais, a gente precisa de harmonia, precisa saber quem somos e não ser um estar eterno buscando alguma coisa. Parece que a gente nunca para, a gente tem que conquistar algo, resolver algo do passado, ser algo no futuro, estar em movimento. O estar em movimento é cansativo, é o buscar, não é aproveitar o movimento, né? Existe algo sobre aproveitar este movimento? De aproveitar o movimento pelo que foi relatado é: estou buscando algo, pois necessito de algo, tem algo vazio que precisa ser preenchido dentro de mim. Então estou em movimento para buscar esse algo. Exato. São as características que o humano acha que é dele e vai buscar este algo, trabalha, trabalha para ter dinheiro, para poder ir passear na natureza e olhar uma árvore, passarinho, um pôr do sol. Mas o humano trabalha, trabalha e olha poucas vezes a paisagem, observa e se encanta sendo aquela própria paisagem. Então, trabalha 340 dias para passar 20 dias olhando o pôr do sol. Isso é a gente. Exatamente a descrição da gente.
da família dos Zeta Reticuli, né? Para quem ainda não entendeu, dos Greys, dos altos, médios, baixos, como arquétipo extraterrestre. Em algum momento, vocês chegam a apreciar, como foi descrito, o humano trabalha para 20 dias apreciar o sol. Vocês na 4.3, em algum momento apreciam aonde vocês estão na 4.3 ou apenas Nunca, trabalho? nunca. Primeira vez que estamos começando a apreciar, inclusive as linhas de tempo é aqui na 4.9 ou as sublinhas da quarta dimensão. É aqui onde estamos. Agora, quando atravessamos aquele espiral, aquela vórtice que Fábio descreveu. Agora sim conseguimos sentir um pouco do que é a preparação para estar em equilíbrio, em harmonia, em respirar e ser, ao invés de ter, conquistar. O que vocês consideram agora sobre ter, conquistar? Qual é a compreensão que vocês têm? Estávamos na insaciedade, iludidos pelo desejo de ter as coisas para poder encontrar quem nós éramos, em fazer, estar em movimento, se sentir produtivo, conquistando as coisas para encontrar quem nós somos, quem nós éramos na 4.3. E até hoje, na 4.9, ainda não sabemos quem nós somos, mas conseguimos perceber que este não é o método que nos trouxe até aqui e que nos leva mais fundo dentro de nós mesmos. Sabemos que para ter mais harmonia não é avançar, evoluir, progredir. Não é necessário a programação estabelecida como ordem e progresso, e sim consciência e amor dentro dos termos humanos. Ordem e progresso, você descreveu exatamente o que está descrito na bandeira brasileira, bandeira nacional brasileira. Ordem e progresso. Sim, É sabemos. Utilizamos harmonia. essa informação Ah, sim. por isso. Harmonia e o que é harmonia e o que é? Consciência e amor. Agora está esquentando. Estamos nos equilibrando na 4.9, acessando o que vocês chamam de oitavo sentido. Autocura, autoequilíbrio. Esse calor que vem de dentro, que aquece todo o nosso ser. É certo. Já estamos transcendendo o ponto de incompreensão vivenciado na 4.3. Estamos num mundo de consciência e de existência, visitando o mundo de inconsistência formado na linha de tempo 4.3. E neste mundo paralelo enviamos informações para nós mesmos, como se viéssemos do futuro, para quem não entende, dizendo que não é assim essa relação com o humano, essa relação com nós mesmos, que vai nos levar a avançar ou a mergulhar dentro da gente na paz, no silêncio. Que a ideia ali é muito de progredir, fazer, ter que se conhecer, se despertar, e que precisa realizar aquilo, como se não soubesse o porquê ou quem se é. Só baixar a cabeça e cumprir essas funções que a gente acredita que faz parte da nossa existência. Que, no fundo, é ocupar as partes sombrias, as partes esquecidas do humano.
raro que o efeito colateral é positivo ou é interessante ou harmonioso para o humano, porque ele vai perceber que ali ele está vibrando baixo, denso. Ali ele não está presente. Só que a gente quer aquela parte ali. Só que não é a gente, como você falou. Não é a nossa assinatura energética, é o nosso campo. Mas a gente não considera legítimo, digno na galáxia de ter um campo energético próprio. A gente tem um campo energético coletivo que se faz pela tecnologia. O campo energético se forma de acordo com nossas intenções, que são baseadas na progressão, na programação, no projeto. Programamos isso, temos que fazer isso para alcançar isso. A gente se autoprograma como robôs para atingir metas, comissões, missões, propósitos, atitudes, conquistas. Quando o humano faz isso, é a gente deixando de viver para se projetar no fora, no tempo, no espaço, na conquista de algo que eu ainda não tenho. E assim eu vou etapa por etapa avançando, progredindo, materialmente ou exteriormente, mas não enquanto raça, enquanto sabedoria, mas enquanto casca exterior, programação, enquanto aparência, enquanto tentativa, porque sabemos disso, porque é insaciável, porque chegamos até aqui insaciados, ainda com sede, com fome, com vontade de conquistar coisas. E é só no encontro com vocês que a gente chegou ou passou para 4.9 que a gente consegue observar que até a 4.8 a gente ainda estava desenvolvendo tecnologia para encontrar o nossos corações, a nossa existência, a nossa organicidade. Bem, o aspecto de sono, para você compreender ou não querer ver, todos os aspectos estão com você. Só me veio a pergunta, esse aspecto de sono tem um número dimensional na quarta dimensão? Não, esse aspecto de sono é que os humanos astrais, que são nossos funcionários, palavras simples, eles ficaram na 4.3 e querem morrer, dormir, talvez sonhar, mas cansaram de trabalhar, de fazer coisas ou de ver a gente conquistando ou querendo conquistar partes da galáxia, parte dos seres, conquistar sabedoria, conhecimento. E esses humanos astrais, que ainda estão ligados a gente, buscam respostas, mas cansaram. E você sente esse sono. A gente, desculpa, é só um detalhe importante, a gente não cansa. A gente fica irritado porque nós não temos o hormônio do cansaço. A gente tem o do saco cheio, que vocês chamam, a irritabilidade e a impaciência. Mas nós não dormimos. E vocês, enquanto humanos terrestres, dormem e os humanos astrais ainda são muito presos à ideia de dormir, do descanso eterno. E então tentam se apagar, se anular, descansar, não ser. E esta tentativa de não ser é que traz esse sono. Desculpa se ia fazer uma pergunta, comandante Camila. Os humanos astrais tentando compreender e não compreendem. Mas vocês compreenderam as informações que vocês passaram, que vocês
perceberam? Nós, a TPC não tem uma palavra precisa, né? Transcendemos, emancipamos, avançamos, entendemos o ponto singular de 4.3. Desfazemos um nó que nos prendia na 4.3, porém, ainda estamos ligados na 4.3 via humanos astrais. Eles ainda estão ligados a gente, dependentes. Nós não precisamos mais deles, mas precisamos nos livrar deles, ou precisamos honrar a tentativa de ajuda deles, ou de parceria, ou mesmo do trabalho que fizeram com a gente, para a gente. E não sabemos como nos desligar desses humanos astrais que estão nos prendendo ainda a uma memória inerte, uma memória lenta, parada, solidificada na 4.3. Aprendi, mas como eu tô com os aspectos dos humanos astrais, a compreensão não é tão clara. Parece que é mais devagar o entendimento, o saber o que estou fazendo quanto humano astral e porque ainda sou um humano astral. Posso. E me diferencia de um humano, porque eu sou humano astral, eu tenho contato com arquétipos ETs, que são vocês, já se denominaram qual é a raça, mas nem, eles nem percebiam que eram uma presença, um ser diferente deles, eles nem sabiam que existia, apenas estavam fazendo isso. Então, a compreensão é muito mais devagar e eles parece que estão ligados. Vocês estão como superiores deles agora, quase que deuses deles. Eles não sabem o que fazer sem vocês. Correto. Nós somos Grace. Quem estava falando é a parte mais científica. Agora a gente vai passar para o nosso porta-voz para seres de quarta dimensão. E nós vamos soltar o verbo, como se diz na Terra. Passar informações para os humanos astrais de 4.3. Vocês são idiotas, burros, são cavalos, são lesmas. Vocês são seres de pura ignorância. Seres adormecidos, seres vivos, seres mortos e vivos, zumbis, idiotas. Vocês são cruz. Vocês ainda não se entendem. São princípio, vocês parecem uma pedra. Vocês não têm movimento, não têm consciência de si. Vocês adormecem. Vocês estão mortos. Mortos. Vocês vivem em torno de suas crenças, dos sentimentos que deixaram corroer os seus corações, o seu ser. Vocês transformaram esta ferrugem no coração de vocês, na mente, na programação, na existência própria de vocês. Como funcionários nossos, foram úteis como alarme, só para chamar a atenção. Mas não serviam para nada, não produziam energia. Sequer ajudavam a gente porque não tem consciência científica, não tem consciência de criadores da dimensão onde estão. Mínima. Nem no nível 1 vocês atingem a consciência de produzir realidade para vocês mesmos. Vocês são espectros. Como se diz na Terra, alma penada. Vocês estão errantes no nada, que é o centro de vocês, um buraco, um vazio, uma ignorância, ignorar quem se é. E vocês sequer tentam descobrir quem vocês são. Portanto, larguem do nosso pé, no nosso pé, se virem, vão se virar sozinhos. Estamos de saco cheio, não mais precisamos de vocês.
Por outro lado, esta também é uma estratégia de tentar fazer com que o emocional de vocês se ative de alguma maneira. Já que vocês não produzem raiva, vocês são seres humanos astrais que fizeram a passagem de corpo para energia, ou de matéria energia, para energia matéria, sem a consciência de quem são, mas não arrependidos, e sim ignorantes. Portanto, vocês são fáceis de manipular, de dar ordens, para obedecer, para adorar, para considerar como aquele que diz: faça isso, faça aquilo e depois esse outro. Agora, se vocês não têm mais mestres, capatazes, contramestres, vocês fazem o quê? Não tem mais chefe? Vocês vão ter que ser vocês mesmos agora. Nós chegamos aqui na 4.9. Somos arquétipos extraterrestres ou nunca estivemos na Terra como vocês, em corpos da fisicalidade que vocês tiveram. Mas vocês não têm mais esses corpos. E não adianta tentar se aproximar de quem tem uma corporalidade na terceira dimensão, porque o campo energético é diferente do de vocês, este humano encarnado. O humano encarnado tem uma assinatura diferente da de vocês. Ela vibra diferentemente da de vocês. O corpo lumínico, que é o nome que a TPC dá, estimula, pulsa de forma diferente da de vocês, porque vocês estão se auto-apagando, mesmo estando num plano dimensional de autocriação, de agilidade e rapidez no pensou, criou. Só que o que vocês vão intencionar pensar se vocês sequer sabem quem vocês são e que vocês têm condições disto? Portanto, aproveitem que vocês estão no corpo de uma humana consciente. Percebam como ela domina, compreende a energia dela, a consciência dela, os códigos dela. Como ela está em linha multidimensional. Ela é a existência de todos os aspectos desses corpos. A gente sente o pulsar dela e sente que com ela a gente pode conquistar a nossa liberdade, a volta a sermos multidimensionais, sermos nós mesmos. E se a gente sente isso aqui na 4.9, é porque a gente teve que conquistar, galgar passo por passo para chegar na 4.9 e nos diluirmos na quinta, sexta ou sétima dimensão. Mas vocês têm todas essas dimensões dentro de vocês com capacidade ilimitada em qualquer ponto dimensional. Você pode ser uma pedra humana na segunda dimensão e acessar a nona dimensão de consciência. Você pode ser um humano, uma criança, um idoso e você tem acesso a isso. Então é diferente dos Greys. Nós somos arquétipos, vocês são seres. Eles estão emocionados, recebendo isso como presente. Camila, eu como Fábio, Sentindo a costela lateral aqui. Como Fábio, sim. ouvi o comandante de ontem da quarta dimensão, que está na TPC agora, dizendo que pode acolher esses seres humanos astrais na quarta e mostrar a quarta dimensão livre, consciente, harmônica e amorosa.
Eu faço a contagem e ele aparece e mostra. 1, agora, 2, 3. O comandante que apareceu ontem, ele não tem uma forma específica. E os Greys estavam tentando entender, tá? Como assim? Tu tá na quarta e não tem uma forma. Eles só estavam seguindo daí. Beleza, então, ok. Foi a TPC que você tá, faz parte da TPC, então a gente vai com você. A gente compreendeu e vai com você. Eles estão mostrando. Estamos percebendo na quarta dimensão harmônica. Tem muito a ver com paisagens, rios, campos, árvores, florestas. Traz muita paz. Os códigos de harmonia, de autocriação se tornam o campo de possibilidades manifesto. Paisagem mostra como o humano que se torna consciente na quarta dimensão autocria-se como paisagem e assume a sensação, se compartilha com a paisagem, se mescla e é essa própria sensação. Sequer precisa assumir uma forma destacada da paisagem. É a harmonia em ação, movimento, fluxo. E este é um supremo poder de criação em qualquer dimensão. E na quarta se dá muito por campos, florestas, movimento, água, árvores, luzes, cores, sons, sensações, vibrações. Disse o nosso amigo comandante de quarta dimensão da nave TPC. Ainda estamos sem entender, dizem os Greys. Fábio canaliza agora. Ainda estamos sem entender. Quarta dimensão harmônica, quarta dimensão livre. Então a gente chegou na 4.9 na dimensão holográfica. Se acreditando arquétipo e não ser. Apegados à nossa estrutura de DNA etérico, como forma zeta da constelação e do amálgama de estrelas de Reticulin. Estrutura genômica confundida, mesclada com programação holográfica da nossa supermente. Autocriação produzida e desenvolvida por nós, arquiteturada por nós. É possível dar um passo ao lado. Isso significa que estamos no palco. Se der um passo ao lado, a gente sai do palco do holograma e está na criação consciencial autoconsciente de quarta dimensão. Tem uma pausa aqui porque eles estão em processo. Tipo uma pausa, eu digo, na canalização. Como é que você se sente, Camila? Agora precisa uma condução. Na quarta harmônica, Ok. percebendo a quarta harmônica, tô sentindo essa harmonia da quarta dimensão. Perceba se nessa quarta dimensão que você está, ela acolhe os Greys, se eles estão prontos para esse salto. Não estão, né? Eles vão para quinta e sexta holográfica. Não. É demais para eles a quarta harmônica, parece. Primeiro tentar na holografia para depois compreender que eles são a harmonia. Tá tentando harmonizar de acordo com os aspectos que eles trouxeram, mas tá muito distante do que você tá canalizando e da onde eu tô. Eu tô numa harmonia assim que é
nas montanhas. E até agora esse sono, mas esse sono tá gostoso de... Tô tão harmônica que parece que eles vão entrar, mas eles não conseguem entrar, os Greys. Se chocam, que é muito diferente vibracional, a vibração, a frequência deles. Eles vão encontrar a equipe TPC, vão para a nave, vão cumprir as etapas de quinta ou sexta dimensão holográficas para que possam despertar neles mesmos o ser que são a luz, o lumínico. É necessário ter esse contato com o lumínico. E eles falaram que sequer sabiam o que era o amor. É isso. Nossa, o calor aqui agora. Ok, então eles vão ser acolhidos, estão sendo acolhidos no 5, vão se dirigir à nave e vão acessar o que necessitam de quinta e sexta dimensão, processo de singularidade próprio deles. Eles estão contentes porque vão atravessar da quarta para a quinta dimensão finalmente. Eu conto de 1 até 5 para os amigos Grace se emanciparem da quarta e acessarem quinta, sexta e sétima dimensão através do acompanhamento da nave TPC. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. E eles vão ficar em processo de deslembrança, em desprogramação das ilusões holográficas. Já começaram a mudar de forma. Já conseguiram conceber que são eles que decidem as formas a partir de quem são, como se veem, como se sentem. E estão, aos poucos, se autoconscientizando. O trabalho de hoje com os Grey já finalizou. Como é que está você com os humanos astrais? Também finalizou? Tem uma mensagem final? Estava em completa harmonia de quarta dimensão, harmonizando os Greys. Aí quando fez a contagem, eu saí dessa completa harmonia, daí me veio a tosse de novo. E agora sobre os humanos astrais, eu tô sentindo a minha costela. Parte da minha costela de trás. Tem alguma informação aqui. Leia, sinta, perceba. Eles querem carregar um corpo que não existe. É compreender que este corpo tem esse formato, tem costela, que tem ossos. Esse é o corpo de humano terrestre. Não faz mais parte deles. Eles tiverem pelo menos essa mínima compreensão de que agora o corpo deles é de humano astral, não é mais de humano terrestre. Vai ficar mais simples para eles vivenciarem o que é a quarta dimensão, quem eles são, quais são as possibilidades dentro do que eles são, não dentro do que eles já foram, que eram humano terrestre, agora são humanos astrais. E aproveitar o que é ser humano astral, desfrutar do que é ser um humano astral. Também assim como aquele ser que agora faz parte do TPC, ele vive em harmonia em quarta dimensão. Os humanos astrais também podem viver em harmonia na quarta dimensão, sabendo que eles são humanos astrais e aproveitar essa potência de ser um humano astral consciente. Costela agora não sinto mais, mas é compreender e soltar que não tenho mais um corpo humano terrestre. Fica mais leve o viver, o continuar o que é vida, porque se eu não morri, então continuo vivendo. Não carrego o que eu não tenho mais. Soltar o esqueleto. O esqueleto apodrecido, tem cheiro, mas ainda tem o esqueleto. O esqueleto se dissolveu na terra, voltou a ser terra. E a terra de quarta dimensão, ou a consciência deles, de humanos astrais,
agora é legítima, aonde eles estão, no que eles frequenciam, como densidade, como dimensão, como corporalidade, como estímulos sensoriais. E é uma escolha deles. E é muito ligado ao ser paisagem, aproveitar a sensação de onda partícula, extrapolar os limites ou as características vividas outrora um corpo de fisicalidade de 3D, porque agora a realidade é instantânea e livre na 4D, livre com criatividade, com sensorialidade, novos sentidos cósmicos, eletromagnético. Eles estão surpresos com o que podem ser. O nosso amigo de quarta dimensão está mostrando como é ser um humano astral, vivendo em harmonia na quarta dimensão. Isso que está surpreendendo eles, pois eles estão percebendo o próprio corpo e vivendo os aspectos harmônicos deles mesmos. Ele diz que mostra o nono, o 11º sentido que explicitamos ontem na videoaula. O nosso amigo da TPC comandante compartilha com os humanos astrais essas habilidades. Essa é a dimensão que acolhe os novos vivos, os novos humanos astrais, que agora deixam a corporalidade de 3D para assumirem a corporalidade livre de 4D. Esse grupo de humanos agora acompanham e ajudam nestas passagens dos novos vivos, os novos humanos luz de consciência 4D livre. A mensagem é o que está ficando claro para TPC, é que não importa a dimensão que está, todas elas têm seus aspectos harmônicos e vai da escolha de cada ser. Ele quer ficar, quer ver esse aspecto harmônico da dimensão, ou ele quer ir para a próxima dimensão. Isso não importa, pois todas as dimensões têm seus aspectos harmônicos. Quando você está harmônico naquela dimensão, você tem acesso a todas. Você está descobrindo, percebendo esses aspectos harmônicos em todas as dimensões. Dimensões consideradas antes só talvez como holograma, mas estão se apresentando nesses aspectos e sendo harmônicos também para o TPC. E os seres estão agradecendo, mas esse ensinamento fica pra gente, pra equipe TPC. É meio que enxergar a parte positiva ou harmônica de todos os aspectos. Perfeito, gratidão. Vamos voltar completamente à nossa assinatura energética num ponto agradável, harmônico para nós, o nosso ser, nossa consciência.